questão da sociedade espiritual que eu me lembro para e a nossa irmã está com a palavra. Boa tarde a todos e a todas, principalmente as mulheres que se fazem aqui presentes. É com grande alegria, uma satisfação muito grande estarmos aqui, receber o convite na pessoa da nossa companheira Eliana Porto, que nos fez esse convite para aqui estar e refletir um pouco sobre a questão da biodiversidade e o equilíbrio do planeta. Pedimos, assim, a todos paciência para que possam nos ouvir, porque sabemos que uma exposição, quando o outro fica apenas a ouvir e não participa no processo de interação, sempre vem uma certa impaciência. Então, pedimos paciência para ouvirmos e que possamos, assim, de forma interativa, mentalmente, nos interagir para que juntos possamos trocar energias de paz, energias de amor. E nos lembramos da própria palavra ecologia e do próprio ecologista, que há 800 anos veio à Terra, Francisco de Assis. Foi a figura que agora veio à minha mente e que fez com que eu me emocionasse e até mudasse um pouco o que havia planejado. A própria figura de Francisco de Assis, como representante, como o maior representante da ecologia de todos os tempos. Ele que veio à Terra numa postura de humildade, trazer para todos nós o exemplo de cuidado com a natureza. Ele que conversava com as borboletas, com os pássaros, estava sempre numa harmonia com o ecossistema, com a biodiversidade. Ele, o ecologista, representante maior, e que nós temos que agradecer a este homem por nos ter dado exemplo de amor à natureza, de ter nos dado exemplo de como lidar com as diferenças, com as adversidades da vida. Ele que soube conversar com o irmão lobo, o lobo que muitas vezes nós fugimos, mas que ele trazia até perto dele e sabia domar. A representação desse lobo em nossas vidas, que muitas vezes nós passamos, nós nos defrontamos, que são as nossas dificuldades, as nossas adversidades diante da vida. E não é fácil lidar com esse lobo, mas Francisco, numa postura pacífica, soube domar o lobo. E até com o lobo ele se dava bem. Assim, nós convidamos a todos para que possamos refletir no sentido maior da biodiversidade da vida, da ecologia, a própria palavra ecologia, que nasce da combinação das palavras gregas, oikos, quer dizer casa, e logos, estudo. Portanto, significaria ecologia, o estudo da casa. E o naturalista alemão Ernst Heinrich Haeckel cunhou esta expressão ecologia para designar uma nova ciência que procura exatamente investigar as relações que se estabelecem entre os seres vivos existentes no nosso planeta e deste com o meio que os cercam. Seria investigar as relações que se dão no ecossistema a partir, então, da relação de interdependência. Nós vivemos numa interdependência com os seres que nos cercam. Desde uma planta, uma pequena planta, um animal que chega até nós e nós convivemos nessa relação com o outro, com os seres,
e fazemos parte de um mundo que nos cerca e faz-nos ser integrante numa relação sistêmica, numa relação de organização e de amor. Agora, o que haveria em comum entre a ecologia e o espiritismo? São duas ciências que surgem no mesmo século. E aí, Allan Kardec, com o espiritismo, vem nos trazer na filosofia e na religião. E a preocupação de ambas essas ciências, elas têm em comum o quê? Todas procuram a preservação da vida, né? A emprestar sentido à vida. Porque enquanto eu procuro dar sentido à vida, eu procuro ter cuidado com as mínimas coisas que nos cercam. E aí, nessa relação de cuidado, e aí nos lembramos de Leonardo Boff, quando ele descreve sobre a nova era. E nessa nova era, ele vai colocar a ideia do cuidado, a era do cuidado. Estamos voltando, quer dizer, de um ser instintivo, animalesco, que inclusive nós já passamos, não é, pelos vários reinos, desde o mineral até chegar ao hominal, e temos que respeitar esses reinos da natureza como passos, como etapas necessárias para a nossa evolução. E aqui estamos como homens, que passamos já pelos vários reinos, nessa relação que atravessamos através dos milênios, né, dos séculos dos milênios, temos que ter uma relação de harmonia, de respeito a essa natureza. E essa casa maior, que é o nosso planeta, nós temos que ter essa relação de respeito, essa relação de amor. Então, é louvável o empreendimento que se tem feito, que se tem realizado, e valorosa a luta que se tem estabelecido em relação à preservação do meio ambiente. A preservação das plantas, dos animais, a preservação das águas, a preservação, enfim, de todo o nosso ecossistema. E aí, nós vamos tentar fazer uma relação com o cuidado de si, o cuidado de nós mesmos. Nessa relação que nós temos para cuidar do planeta, para cuidar do outro, para cuidar dos seres numa escala de evolução menor, como nós podemos cuidar de nós mesmos? E como se dá essa relação de cuidado com o nosso próximo e conosco? E aí se fala tanto em poluição, em preservação e não poluir o meio ambiente. E o Espiritismo, como vem abordar a questão da poluição? Porque no livro, o próprio Divaldo, no livro Conversando com o Divaldo em Entrevista, ele vai falar sobre a questão da poluição e a preocupação do Espiritismo em relação à poluição mental. Em entrevista no livro Conversando com o Divaldo, número 2, ele vai então colocar que a pior poluição do planeta não é a oriunda do que fazemos, mas é a nossa poluição mental, responsável pelos desvarios das grandes nações. Com isso, então, gera a competição, a grande competição que se estabelece entre as nações, a competição que se estabelece e a corrida competitiva entre as indústrias, a competição que se estabelece, então, para estar no topo, no poder, numa relação econômica maior e destruir o outro. Enquanto o homem, então, não se espiritualizar, não der uma guinada na sua evolução espiritual, no seu entendimento, na compreensão de si mesmo, enquanto indivíduo, enquanto sujeito que tem uma relação responsável consigo mesmo, ele, como poderá este mesmo homem preservar a sua casa maior, que é a casa do planeta? Então, a pior poluição do nosso planeta é a poluição mental.
São os nossos pensamentos desencontrados, são a nossa forma de destruição que a pouco e pouco nós fazemos em relação a como pensamos e como espalhamos na psicosfera ao nosso derredor, em nosso derredor, a pensamentos de maldade, de destruição. A não obediência em relação à lei de conservação está lá no Livro dos Espíritos, na questão 703, em que Allan Kardec pergunta aos espíritos com que objetivo Deus concedeu a todos os seres vivos o instinto de conservação. E os espíritos vão nos responder: porque todos devem concorrer para cumprimento dos desígnios da providência. Foi por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Então, é instintivo, é nosso, é do homem, a lei de conservação. Buscamos conservar a vida, conservar a nós mesmos, mas por que então nós fugimos muitas vezes, ou o homem foge a essa conservação que é previsível ou que é esperada? Seria esperada essa conservação? Porque o homem se afasta dessa conservação, já que ele mesmo tem que se conservar, se preservar dos seus próprios pensamentos maldosos, como também em relação à natureza. Então, se deve concorrer para o cumprimento dos desígnios de Deus. Se nós sabemos que Deus deu ao homem essa necessidade de viver, de preservar a natureza, de preservar a vida, e ela é necessária para o aperfeiçoamento da espécie, dos seres humanos, por que é que nós nos afastamos dessa lei de conservação? E acabamos destruindo a vida do outro, destruindo a nossa própria vida. A poluição dos pensamentos se faz presente e é estatística para que nós, enquanto espíritas, nos livros que nós lemos, os de André Luiz, principalmente da série André Luiz, em que lá nós temos descrições da poluição mental que se estabelece entre os seres encarnados e desencarnados e também, nesse intercâmbio do mundo espiritual com o mundo corporal, se dá, então, de forma que muitas vezes nós não percebemos, poluições mentais. E há um diálogo especificamente no livro Os Mensageiros, em que André Luiz e Aniceto, eles estão em conversação. E em determinado momento, eu assinalei que eles estavam passando pelos edifícios da cidade do Rio de Janeiro, se eu não me engano, e lá ele então assinala que observavam os núcleos pardacentos ou completamente obscuros das pessoas que ali estavam. E ele descrevia da seguinte forma: são zonas da matéria mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. Obviamente que não são todas as pessoas que emanam essas cores escuras, e dependendo, é claro, do seu nível evolutivo e também do momento em que se encontra. Porque todos nós ainda não chegamos ao estágio de Francisco de Assis, não chegamos a um estágio em que predomina os pensamentos bons, os pensamentos elevados. E nós ainda somos assaltados a cada momento, a cada hora, pelas nossas dificuldades. Inclusive, aquilo que nós muitas vezes não nos damos conta que pode provocar na psicosfera algo negativo, que é a própria tristeza, pode então trazer obscuridade para a psicosfera e na relação com o outro. É só chegarmos perto de uma pessoa entristecida, depressiva, que nós já sentimos os eflúvios, as energias de pessimismo, de dificuldade para lidar com a vida. Nós já perdemos energias quando chegamos perto de pessoas depressivas, pessimistas.
É uma relação que se dá e muitas vezes nós não nos damos conta porque nos engolfamos ou nos deixamos destruir a pouco e pouco pelas nossas dificuldades. As dificuldades que normalmente enfrentamos na vida e são as mais diversas, desde a nossa dificuldade no emprego, desde a nossa dificuldade no lar, em lidar com o nosso companheiro, com a nossa companheira, seja em lidar com um amigo ou um aparente amigo que não lhe foi fiel, enfim, nas diversas dificuldades da vida. E é normal, nós somos seres humanos e nós caímos em tristeza. Mas muitas vezes nos deixamos levar pela perda, muitas vezes, de um ente querido. E aí nos deixamos levar por uma tristeza prolongada que pode chegar a uma depressão que nos arrasta, ou que pode nos arrastar à destruição. A destruição daquilo que nós tanto queremos preservar e que é instintivo nosso, que é a vida. Por isso que muitos chegam a praticar o suicídio. E ontem estávamos em conversa com uma mãe aflita que, em dificuldade com a filha que ela havia adotado, que agora se encontrava com 17 anos, mas estava se autodestruindo. Já havia tentado suicídio várias vezes. E essa mãe estava desesperada, porque já havia feito tudo para que essa filha tomasse um rumo diferente na sua existência. Mas ela não escolhia, ou ela se autossabotava. Ela criava uma relação de dificuldade consigo mesma, porque o conflito existia dentro dela, porque ela não conseguia encontrar em si mesma meios para resolver o conflito que ela estava atravessando. Apenas de 17 anos, essa adolescente, essa jovem, estudando ainda no secundário, se envolveu com uma amiga. Esta amiga, então, a encaminhou para o homossexualismo. E ela, então, que havia ou tinha dificuldades numa relação com os homens, porque se sentia feia, era gorda, muito gorda, fez uma plástica, conseguiu perder mais de 30 quilos, mas ainda estava numa relação de autodestruição. Mesmo tendo encontrado, ou mesmo tendo perdido a gordura física, ela não havia se encontrado espiritualmente, estava se autodestruindo. A preservação da vida, então, para esta adolescente, estava sem sentido. Ela, então, já havia tentado suicídio, já havia, então, tentado tocar fogo em objetos na própria casa, de modo que essa mãe aflita não sabia mais o que fazer. E ela, conversando conosco, dizia: eu vim aqui porque eu não posso desistir dela. Até onde eu puder fazer para preservar sua vida, e eu sei que ela está acompanhada espiritualmente, porque ela passa os dias trancada, não quer conversar, e eu sei que ela me ama. Fez uma carta para mim dizendo o quanto me amava, mas ela não tem forças, e eu sei que ela está se autodestruindo. É lamentável, mas é a verdade. Nós que buscamos preservar, ou que existem tantos discursos de preservação da vida do nosso planeta, dos animais, das plantas, mas ainda estamos destruindo a nós mesmos, o ser humano. E aí, a destruição do ser humano, que é uma violência em que o ser chega no estágio de degradação tal em que ele quer se autodestruir,
Como é que esse ser humano, esse sujeito, pode ter uma relação harmônica com o planeta, com sua casa maior, enquanto ele não está bem com sua casa menor, que é a casa mental? Então, nós acompanhamos recentemente pelos noticiários a violência que se estabeleceu recentemente, caso de uma adolescente, Malala. É uma estudante paquistanesa que apenas foi vítima de um ataque talibã por querer estudar. E nós sabemos o quanto as mulheres sofrem o preconceito nesses países do Oriente. O quanto elas são massacradas. O quanto é negado o direito delas viverem dignamente como seres humanos. Ainda existe no nosso planeta a não preservação do ser humano e a falta de dignidade, principalmente em relação às mulheres. O direito de estudar, inclusive que foi uma conquista das mulheres, nós sabemos historicamente, porque não era dado o direito à mulher sequer de estudar. Nós temos o caso da própria Joana de Ângeles, que enquanto mulher poetisa, enquanto foi poetisa na Argentina, ela sofreu os abalos e por ser mulher, e se destacar diante dos homens por ser poetisa, por ser uma mulher inteligente e por sobressair, e foi perseguida. E a mulher, qual era a opção dela? Se não casasse, ela teria que ser freira. E era quando ela tinha a oportunidade de estudar. Então, nós conclamamos a todas e a todos aqui presentes, para que juntos possamos vibrar no amor. E principalmente em relação a essa adolescente do Talibã, que foi acometida e foi ferida no ombro, né, e na cabeça. E ela foi então abrigada no Reino Unido, porque simplesmente queria estudar. Um direito que é dado ao ser humano. E Jesus, em momento nenhum, foi preconceituoso, e mesmo há 2000 anos atrás, não foi preconceituoso em relação às mulheres. Pelo contrário, ele abrigava as mulheres. Ele acolhia as mulheres. Porque ele sabia que a mulher, o papel fundamental que a mulher tem na educação e o papel complementar de ânima que a mulher tem em relação ao homem, que é o ânimos. Nessa relação, então, Jesus percebia o papel fundamental de educadora dos filhos e como a mulher poderia dar a sua contribuição para a formação, para a educação do ser humano. Então, Raul Teixeira, no livro Educação e Vivência, ele vai nos colocar que os mesmos que deplateram contra a violência cometida sobre o mundo material ou sobre os reinos inferiores ao humano, dão de ombro ou simplesmente ignoram os graves acontecimentos da violência contra os seres humanos. Então, nós olvidamos muitas vezes dessa violência que ainda se faz presente na nossa sociedade. A violência contra os próprios seres humanos. O homem sendo lobo, né, do próprio homem. E aí nós nos lembramos também da poluição da calúnia. E um caso vivido pelo próprio Chico Xavier. Ele, que foi um homem também amor. Um homem que preservou a vida nos seus diversos sentidos. E, além de preservar, contribuiu para dar vida a outras vidas. Para perpetuar vidas. Para mulheres que queriam abortar. Para mulheres que estavam se autodestruindo pela dor do abandono de filhos queridos que partiram. Mulheres que muitas vezes estavam sofrendo pelo abandono de esposos. Mulheres que foram, então, violentadas, massacradas. O próprio Chico Xavier, que deu esse exemplo de amor,
e de dedicação à preservação da vida nos seus diversos sentidos. Ele foi objeto de chacota, foi objeto de calúnia. E a poluição da calúnia, nós podemos então colocar aqui como vivenciada pelo próprio Chico Xavier. E ele que, na época que foi envolvido por um processo movido pela esposa do escritor Humberto de Campos, que pedia os direitos autorais das crônicas que eram publicadas por Chico Xavier em nome de Humberto de Campos. Ela e os 3 filhos moveram um processo contra Chico Xavier. E na época estava então, a imprensa estava a procurar Chico Xavier para desmascará-lo. E 2 homens, um repórter, Davi Nasser, e Jean Manzon, o seu fotógrafo, foram a Uberaba, Pedro Leopoldo, para fazer ou tentar desmistificar, não é? Colocar em maus lençóis Chico Xavier. E eles foram com essa intenção. Se Chico, então, e armaram um plano, armaram uma cilada para Chico Xavier. Chegando, então, a Pedro Leopoldo, eles procuraram falar com Chico. Houve a dificuldade inicial, porque os próprios amigos queriam preservar a figura de Chico Xavier, mas eles armaram a cilada, né, dizendo serem repórteres estrangeiros. E, de modo que um aviador seria, né, eles falariam inglês e um deles interpretava, fazia a tradução, aliás. E aí foram até a casa de Chico. Chico os recebeu com muita gentileza. Eles entraram, fizeram várias perguntas a Chico, fotografaram Chico em várias posições, em diversos ângulos. E antes de sair, Chico presenteia a cada um com um livro da doutrina. E aí eles saem. Colocam aquele livro no carro, né, na mala do carro, sem nem olhar a dedicatória, e joga no carro, não estava nem preocupado, achando que o médio enganamos o besta, o idiota. Veja, nós mentimos, dizendo, né, disfarçamos, dizendo que éramos repórteres estrangeiros, e ele nem percebeu. Que cara idiota. Se ele, então, realmente, ou tem uma vinculação com o mundo espiritual, com os bons espíritos, por que é que eles não avisaram que nós éramos farsantes? Foi uma cilada para Chico. E ao sair, no outro dia, claro, na revista O Cruzeiro, eles trabalhavam para a revista O Cruzeiro, divulgaram então várias notas, e com fotos de Chico Xavier, a banheira, né, em vários ângulos da casa dele. Fazendo supor, ou levando a supor, que Chico era um farsante. E Chico, claro, em casa e diante de toda aquela calúnia, sentindo-se triste, que é natural. E aparece então Emmanuel, acontecendo isso comigo, eu suportando tudo isso, como é que pode? E Emmanuel olha para ele e diz: você dê graças a Deus, porque Jesus foi até a cruz e você está apenas indo até o cruzeiro. Se cale, não é? Suporte. Depois de 30 anos, então, é que vem à tona a verdadeira história, né? Esse Davi Nasser e Jean Manzon, um liga para o outro quando chegam em casa. Veja aí, rapaz, você já leu a dedicatória? Leia aí a dedicatória que o médium nos fez. E lá estava, né? Ao irmão Davi Nasser, com carinho, oferece Emmanuel. E esse Davi Nasser, depois, vem a reconhecer que este foi o maior remorso da vida dele. Foi ter colocado Chico Xavier em maus lençóis diante da imprensa. Então,
A calúnia é uma poluição. E nós, muitas vezes, não analisamos os fatos na sua íntegra e queremos desmascarar o outro numa atitude farisaica, numa atitude de que somos os melhores para denegrir a imagem do nosso próximo. Temos, obviamente, que fugir dos amigos frios, calculistas, que muitas vezes querem nos levar ou querem armar ciladas. Mas somente lobos caem em armadilhas para lobos, porque Chico Xavier, e ele agiu muito bem, não caiu nessa armadilha. Porque se ele tivesse justificado, para que justificativa? O bem, o que faz o bem, o homem de bem, não precisa se justificar. Ele não precisa estar se justificando dos seus atos, porque ele age com integridade, com amor ao próximo. Não há, então, necessidade de fazer justificativas diante dos nossos atos, que muitas vezes são divulgados de acordo com a ótica daqueles que não entendem ou não estão a par dos detalhes de como ocorreu efetivamente determinados acontecimentos. Então, bem-aventurados, como diz Jesus, bem-aventurados os que têm puro coração. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8. A pureza de coração é comparável à humildade. É comparável à humildade e à simplicidade. Nós não temos, muitas vezes, a simplicidade ou a humildade para reconhecer os nossos erros e projetamos os erros, os nossos próprios erros, no outro. E é assim que há uma diferença, obviamente, entre ingenuidade e cautela. E se temos que nos preservar dos lobos, nos acautelar, mas, ao mesmo tempo, temos que procurar a pureza de coração. Porque, ao lidar com os nossos irmãos, menos desavisados, que veem maldade em tudo e em todos, temos que ter o cuidado para não nos deixarmos envolver pelo veneno da calúnia, pelo veneno da maldade. E nos lembramos do filme, não sei se vocês assistiram, mas é da década de 70, 1979, Muito Além do Jardim, em que um personagem chamado Chance, protagonizado por Peter Sellers, em que ele é um homem ingênuo que passa a vida toda cuidando de um jardim. Ele cuida de um jardim e vendo televisão. Então ele passa o tempo todo assistindo televisão e cuidando desse jardim até que o seu patrão desencarna. Ele morre e ele não tem mais para onde ir, vai pelas ruas e é atropelado. É atropelado por um magnata e que o leva até sua casa para ser cuidado. E lá, então, ele é apresentado ao presidente Jack e nesse contato, ele fala de forma tão ingênua e de acordo com a linguagem que ele aprendeu na televisão e de uma forma ingênua, em flores, em conseguir com que floresça, o jardim floresça, numa linguagem metafórica que é entendido pelos políticos da época como tendo um segundo ou duplo sentido. Ou achando que o magnata estava preparando, junto com aquele homem ingênuo, uma forma diferente para vencer na política. É um filme interessante que mostra exatamente essa questão da ingenuidade. Então, é imprescindível guardar a fé, porque somente com fé podemos, então, ter a crença nos sentimentos puros. Quando nós perdemos a fé, a confiança em nós mesmos, que fé é confiança em nós mesmos, nós perdemos a fé na vida. E quando nós perdemos a fé na vida, nós queremos nos destruir, nós queremos fugir da vida. Então, a poluição da calúnia. E temos também a poluição da crítica. Porque nós costumamos criticar o outro no exame, muitas vezes, apressado,
E nesse exame, podemos ter uma visão distorcida da realidade. Então, a crítica pode se caracterizar, segundo Joana de Ângeles, como construtiva, útil, quando ela quer ajudar, contribuir para o crescimento do outro, ou destrutiva, quando ela quer ironizar, denegrir a imagem do outro. E os críticos mais implacáveis eram os fariseus. E quantos fariseus ainda não existem na nossa sociedade? E nós temos que lidar com eles, né, a todo momento. Então, o próprio caso da mulher adúltera, que ali foi colocada em praça pública, e os fariseus, obviamente, queriam enaltecer os próprios, né, as próprias virtudes, colocando a mulher adúltera, né, numa situação vexatória, para que fosse então apedrejada, para que fosse denegrida a sua imagem. Então, os fariseus, sentem-se. Está na hora? Sentem-se, não é? Eles sentem esse gozo imenso em catalogar, em evidenciar em praça pública os defeitos alheios, o erro alheio e catalogar as próprias virtudes. Então, é o perfil dos sepulcros caiados de que falava Jesus. Os impiedosos censores que não medem palavras para censurar o outro e para, de forma maldosa, de forma sem cuidado e não medir palavras, colocar e criticar o outro. São pérfidos caçadores, no dizer de Huberto Roden. São esses pérfidos caçadores que muitas vezes colocam as pessoas em situações vexatórias. E quanto mais é depauperado o perfil desse outro, mas eu enalteço as minhas próprias qualidades. É uma relação doentia. E devemos ter cuidado para com esses fariseus. Hipócritas, tira primeiro a trave do seu olho, né? E então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do vosso próximo. Jesus reconhecia, então, a universalidade do processo psicológico da projeção. A projeção, quando nós, na verdade, temos aquela maldade, aquele defeito dentro de nós e projetamos para o outro. Então, guiar-se pelo julgamento caridoso, pelo julgamento do nosso tribunal interno, no sentido de autodescobrirmos. E Jesus foi julgado, foi crucificado injustamente, e nós poderemos ser também crucificados, injustiçados. Mas tenhamos a certeza de que estamos fazendo a nossa parte no sentido de preservação da nossa casa mental. É nessa relação, portanto, e devemos seguir o modelo que é Jesus, que temos que nos pautar. Para que possamos criar ou cuidar da biodiversidade, o equilíbrio do nosso planeta, devemos, portanto, cuidar da nossa casa mental. Ter uma relação harmônica com a nossa casa mental e limpá-la de todo lixo emocional, de todo lixo de calúnia, de todo lixo de crítica que venha a denegrir a imagem do nosso próximo. Pensemos então assim em Francisco de Assis nesses dias e principalmente nós mulheres. Pensemos em Francisco e em Clara, que juntos puderam, numa relação harmônica, cuidar da natureza. E assim chamar o irmão lobo, mesmo o irmão lobo, que são muitas vezes aqueles representados pelos fariseus que nos caluniam. E estão ali a nos provar, mas não a nos devorar, porque no sentido metafórico, nós nunca seremos devorados se estamos na integridade com Jesus e na preservação da nossa casa mental. Que Jesus nos ampare e nos abençoe. Que assim seja.